Daí eu queria pular para o terceiro desperdício aqui, que são os handoffs. Daí eu queria pedir para você comentar um pouquinho sobre o que são eles aí, enfim, como é que funciona aí no dia a dia. Perfeito. Handoff a gente pode entender como toda etapa em que a gente precisa trafegar conhecimento ou delegar ou passar a responsabilidade para outras pessoas. Então, desde a hora, por exemplo, do nosso refinamento, em que as pessoas de produto entregam para a gente, olha, nós temos essa hipótese aqui, como que a engenharia viabiliza isso, como que vocês vão se organizar para entregar isso? Né? É um momento que está acontecendo um handoff ali. O que acontece nesse handoff? Algum conhecimento ele se perde, né? Então, por melhor que seja a explicação, por melhor documentado que seja, a gente não consegue capturar todas as nuances que estão envolvidas nessa passagem de conhecimento ou de responsabilidade. Então, a ideia é que a gente evite ao máximo a quantidade de handoffs que acontecem dentro do nosso fluxo de valor, né? Então, dessa forma, a gente garante ou mitiga uma boa parte dessa perda de conhecimento que pode ser, às vezes, fatal para o nosso produto ali, né? Então, eu tive contato um tempo atrás com umas métricas de bugs em que um percentual grande dos bugs que eram encontrados em produção, a nível de engenharia, eles estavam perfeitamente codificados. Então, com os testes unitários passando, com boas práticas e tudo mais. Mas foi codificado uma regra de negócio de uma forma errada, porque foi mal compreendido, provavelmente porque teve alguma perda de conhecimento nesses handoffs ao longo da cadeia. É como se fosse o telefone sem fio. Né? Se eu começo a falar aqui uma coisa, lá na 10ª pessoa provavelmente já vai chegar uma mensagem bem diferente dessa mensagem originária. Né? Uhum. E aí, como é que a gente pode tentar mitigar esses handoffs? Né? Então, a gente vai conviver com eles, é inevitável que tenhamos handoffs ao longo do nosso fluxo de valor inteiro. Então, mas como é que a gente mitiga? Ao meu ver, uma forma que a gente pode tentar fazer é documentar mais algumas etapas. Então, vamos documentar melhor as tarefas. Lá no nosso refinamento, vamos documentar melhor. Quantas vezes a gente já não viu um card em branco, que só tinha um título? E às vezes um título com 2 ou 3 palavras. Né? Então se perde. Então, óbvio que se você fez esse refinamento hoje, pode ser que amanhã você ainda se lembre dele, mas será que daqui a 2 semanas você vai lembrar de todas as nuances que foram comentadas ali? Né? Então, assim, mitigar esse gap de conhecimento, tentar, né, descrever melhor as coisas e ter documentações vivas e ativas, pode, ao meu ver, mitigar bastante os problemas de handoffs que a gente vai ter. Nós vamos conviver com ele, não tem jeito. Né? Sim, Então, sim. acho que a grande receita é tentar mitigar. Até Uhum. eu comentei, Edu, acho que eu comentei com vocês que em uma outra call, né, eu costumo orientar as pessoas a usar meio que a receita ali do pão francês. Aqui no Rio a gente chama de pão francês, em outros locais é baguetinho e tal, né? Cacetinho, enfim. Ou seja, da gente consumir a história igual um pão francês. Quanto mais fresquinho, quanto mais quentinho, melhor. Então você não Uhum. vai comer um pão francês daqui a 2 semanas. Ele vai estar horrível. Você vai tentar consumir ele ali nos seus primeiros dias. Então, com isso, fazendo essa prática, você vai estar alimentando um backlog menor e tendo um backlog menor, as histórias vão estar mais vivas na mente de todo mundo que está ali, de todo o time, inclusive. Né? Uhum. Então, com isso, você mitiga essa perda de conhecimento. Que, por melhor que seja, mais uma vez, a documentação, que não existe em muitos casos, mas por melhor que ela seja, a gente não consegue capturar todas essas nuances ali. Então, manter muito próximo do momento em que a gente está definindo como vamos construir e do momento que a gente vai começar a executar, para mim também é uma forma da gente mitigar os efeitos do handoff. Uhum. E é legal ver como que os desperdícios eles vão se conectando uns com os outros também, né? Então, você comentando aí sobre handoff, já meio que entrou um pouquinho ali no reaprendizado e tal, que é um outro desperdício. Eu já queria até pegar esse gancho para falar um pouquinho sobre esse reaprendizado também. Que é assim, sobre até um caso real assim, né, que eu já vivi. Então, eu trabalhei ali, enfim, em uma equipe onde, enfim, para fazer parte do trabalho, a gente precisava de outras equipes ali, né, para ajudar, enfim, a tocar, enfim, uma parte ali que a gente não tinha acesso, de mexer, enfim, algo nessa linha.
Aí era comum, nessa situação, a gente perguntar para uma equipe de ajuda ali e, putz, não, aqui, cara, não é assim, é assado, tem que falar com fulano. E a gente ia lá falar com fulano, tinha que explicar o processo todo, porque a gente queria fazer aquilo, exatamente onde a gente queria chegar, papapá. Aí explicava pra pessoa, tipo, não é comigo, é com um ciclano. E, cara, isso ficava rodando, rodando, rodando. Então, vê que tem, nesse caso aí, tá tendo bastante troca ali, né, entre os times e tal. Então, nesse caso aí, para mim tem muito uma questão ali também de reaprendizagem, além do próprio handoff, né, que é quando, cara, se a gente tivesse isso documentado, exatamente qual o processo, quem faz isso, sabe? Estaria muito claro, a gente de primeira já ia direto, talvez até, enfim, a gente conseguiria fazer por nossa própria conta, assim, de boa, se tivesse bem documentado, a gente tivesse o acesso, um acesso mínimo para fazer aquilo. Então, essa parte de reaprendizagem ali, isso acaba sendo algo esse problema acaba sendo bem relevante ali nas empresas, né? Isso gera muito, 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 muito desperdício, impressionante, né? Se a gente muito, pensar muito. que o desenvolvedor que está ali na ponta, codando uma funcionalidade, é ele ou ela que vai, vamos dizer assim, botar a funcionalidade na mão do usuário na ponta, que vai gerar valor ali, seja para o usuário, para a empresa, para todo mundo, né? Então, esse caminho deveria ser o mais simples possível. Mas existem várias coisas ali ao longo do caminho que vão atrapalhando isso demais. Seja porque ele tem que aprender uma coisa nova, no sentido de, eu já vi isso aqui no passado, mas eu não sei exatamente como faz, tem que perguntar para alguém que também não sabe, vai direcionar para outra pessoa. Seja, enfim, por os N outros, vamos dizer assim, desperdícios que a gente vai falar aqui também. Né? Então, Sem esse dúvida. caminho aí ele costuma ser muito tortuoso, e é justamente sobre isso que a gente deveria tratar como gestor. Com certeza. O que você traz ali, problemas de zonas cinzentas entre áreas, entre times, inclusive, é algo muito comum que a gente encontra e o time gasta uma energia muito grande, às vezes difícil mensurar, tentando obter respostas disso, né? Então, se as pessoas já tivessem ciência de que isso aqui é meu escopo, isso aqui eu resolvo sozinho, é a parte fácil, codificar é a parte fácil do nosso job, inclusive. Né? Nós, como engenheiros de desenvolvimento, de desenvolvedores de software, codificar é a parte tranquila, a parte gratificante, gostosa, de certo modo. Óbvio que a gente tem alguns desafios ali e tal, que tira um pouco o nosso sono, mas em geral é a parte boa. A gente gasta muito tempo, muita energia tentando saber o que tem que ser feito, quem faz, tentando obter essas informações que às vezes estão espalhadas em diversos pontos e que a gente nem conhece. E aí a documentação, é, no sentido de trazer clareza para todas as pessoas envolvidas, ajudam pra caramba, né? E aí a documentação precisa ser um documento, nossa, formal, mas assim, que seja claro, acessível, para que todos consigam saber de fato quem é o dono daquele escopo, como faz certas coisas e tudo mais, né? Quem são as referências sobre determinados sistemas e por aí vai, né? Uhum. E esse reaprendizado, né? Ele toca também essa parte de, acho que é o que a gente está falando aqui também, de silos de conhecimento. Uhum. Né? Então, é muito comum termos silos de conhecimento dentro ali da nossa empresa, de times, mas às vezes até dentro do nosso time a gente tem silos de conhecimento. E por muitas vezes por uma falta de documentação ou de alguns ritos que ajudem a disseminar esse conhecimento, né? E eu acho que conhecimento é um dos pilares, inclusive, que a gente é um dos pilares do Lean, inclusive, dos princípios Lean, né? Gerar conhecimento de ponta a ponta, que ele reduz bugs, como a gente conversou agora há pouco, né? Boa parte, um percentual grande dos bugs a nível de engenharia, eles estão corretos, foram implementados corretamente. O que faltou foi conhecimento do que realmente deveria estar sendo construído, né? Então, note que a falta de conhecimento faz com que a gente gere desperdício, quer criar bugs e depois voltar a trabalhar nele, por aí vai, né? Então, mitigar esse desperdício de reaprendizado através ali de documentações claras, de promover talvez algumas tech talks, às vezes talks internas ali do time, vamos separar uma horinha, explica esse sistema aqui que só você mexeu e tal, né? Que às vezes a pessoa perde até o direito de morrer porque só ela mexeu naquele sistema. E fulano, você não pode tirar férias. Então, ou seja, tem diversos impactos dentro da empresa, às vezes no time, que gera esses silos de conhecimento, né? Uhum. Mas em contrapartida, eu te pergunto, assim, eu já vivenciei também empresas que tinham excessos de documentações.
né? E muitas vezes documentações em excesso, elas tendem a estar defasadas. E aí as pessoas podem se basear também, né, em documentações antigas, defasadas, arcaicas, e gerar também outros problemas decorrentes disso. Não sei se você já passou por isso aí também, mas eu já vi isso dando problemas sérios dentro das empresas aí. Eu não cheguei a passar por isso, não. Felizmente, nas empresas onde eu trabalhei até hoje, ou a gente não tinha documentação, que também é um cenário muito ruim, ou a gente tinha alguma documentação ali que ajudava a gente. Mas eu entendo, assim, esse cenário que talvez empresas mais tradicionais e tal, que talvez é, não evoluíram tanto nesse sentido, tem um pouco mais de dificuldade. Então é um ponto aí a se considerar também. E Verdade. um outro ponto que eu queria até mencionar, só para a gente fechar, né? Vamos dizer assim, esse parte de handoff, esse reaprendizado, a gente pegou meio que dois aqui de uma vez só, Boa. que, aí falando especificamente de handoff, a gente imagina normalmente que, vamos dizer assim, o que faz a gente levar mais tempo para entregar uma tarefa é se a pessoa é veloz ou não, enfim, resolvendo ou codando aquela tarefa ou fazendo algo assim. Normalmente não é. Normalmente o que torna lenta uma entrega é o tempo que ela fica esperando entre etapas, tá? Então, por exemplo, eu levo, sei lá, um dia para codar uma tarefa, mas ela passa 3 dias em revisão. Ou então eu passo, sei lá, 2 dias codando uma tarefa, ou até uma semana codando uma tarefa, vamos dizer, mas ela passa, sei lá, 3 semanas só para, sei lá, o Product Manager validar para a gente poder botar em produção. Então, esse tipo de coisa, ela costuma acontecer com muita frequência. Só que como a gente não costuma olhar para filas com frequência, então a gente não percebe isso. É muito fácil olhar para a pessoa que, entre aspas, está demorando. Mas agora, quando ela está parada numa fila, a gente não percebe. Então, é muito Exato. importante ter isso em mente para, em vez de primeiro começar pelas pessoas, né, porque elas estão lentas, vamos dizer assim, a gente olhar, tá, onde que essa tarefa está ficando parada ao longo do desenvolvimento até ela chegar em produção. Isso talvez até começando desde lá do Product Manager, mas como a gente está falando aqui provavelmente com líderes de engenharia, desde que a pessoa começou a codar até entrar em produção, quais são as etapas ali e quais são esses momentos onde a tarefa normalmente está parada esperando alguém trabalhar nela, seja para revisar, para fazer um teste, para, enfim, para deployar até. Então é muito importante olhar para esses tempos que ela fica parado em filas ali, esperando para enfim, ir para o próximo estágio. Pô, perfeito. Assim, as ferramentas atuais que a gente tem aí de board, o Gira ou qualquer outro, o Trello e tal, elas têm ferramentas que facilitam a gente extrair essas métricas de tempo de fila, inclusive, né? Então, se a gente quer acelerar, talvez, entregas, um time mais ágil, mais rápido, a gente precisa estar de olho nessas métricas. Não para usar essas métricas como meta, inclusive, que isso, a meu ver, é um pouco perigoso, mas para que a gente consiga estar sempre atingindo aquele outro pilar ali da filosofia Lean, que é a melhoria contínua. A gente sempre pode melhorar o nosso processo. Vamos dar uma olhada, por que está demorando o nosso code review? Muitas vezes essas métricas, elas gritam outros problemas que às vezes a gente não está vendo de uma forma clara ali. Então, por exemplo, se o nosso code review demora muito, pode ser que nós não tenhamos uma política de code review muito clara, ou as pessoas estão submetendo PRs muito grandes, diversos arquivos, mais de 600 arquivos, não sei o que. Óbvio que isso vai levar muito tempo. Se não levar muito tempo num cenário desse, é porque a pessoa que pegou para fazer essa revisão vai passar aquele olhar mágico ali, vai dar approve e bora lá, né? Então, muitas coisas gritam para a gente ali no board, quando a gente está atento, olhando ali para a métrica, até o próprio board. Se a gente reparar em algumas colunas, com atenção ali nas nossas deles e tal, a gente vai ver, por exemplo, por que eu estou enfileirando muitas coisas aqui na etapa, usando o caso que você trouxe, para o time ali de produto homologar essa feature. Por que eles não estão puxando isso? Pode remeter, eu já vi casos desse acontecendo comigo, de que o que a gente estava trabalhando naquele momento não era tão crítico, não, não tinha muito valor agregado ali. Então, logo, não era de prioridade do próprio time de produto que priorizou aquilo. Uhum. Então, a gente olha para aquilo, para aquela coluna que está cheia ali de coisas, cheia de tarefas, aguardando algum estágio, pode remeter que talvez não tenha um valor muito grande nas coisas que estão ali. A gente precisa voltar lá para as etapas iniciais e perguntar: estamos trabalhando em coisas que de fato entregam valor?